Noite para vocês. Tá ok? Eu estou refazendo essa aula aqui de toxicologia ocupacional que parece que houve um problema no vídeo, ele travou, ou só está escutando minha voz e não está passando as imagens. Tá? Então essa aula daqui é sobre toxicologia ocupacional, é a última parte da toxicologia ocupacional, onde nós falaremos sobre agentes metahemoglobinizantes e solventes orgânicos. Tá? Sendo assim, esses agentes metahemoglobinizantes nada mais são que substâncias que são capazes de induzir a oxidação do ferro, ou seja, de ferro mais 2 para ferro mais 3, levando à produção de um pigmento chamado de metahemoglobina. Esta metahemoglobina, ela não se liga diretamente ao oxigênio, tá ok? Mas sim se liga a compostos aniônicos, como por exemplo, fluoretos, cloretos e cianetos, e também a hidroxila, que facilita a sua ligação à molécula de hemoglobina, tá? Principalmente a ela. Dessa forma, essas substâncias são substâncias químicas de caráter oxidante, que estão presentes tanto nas enzimas como em organelas e principalmente nos eritrócitos. Assim, nós podemos afirmar que os eritrócitos eles apresentam uma alta concentração de oxigênio por conta das trocas gasosas e, paralelo a isso, eles também apresentam durante o seu ciclo, durante o seu processo enzimático, principalmente durante algumas reações químicas, a produção de certos radicais livres e a própria hemoglobina também faz processos de autooxidação pela presença de enzimas que são as oxidases e as peroxidases, que fazem com que haja hemólise, ou seja, morte desses eritrócitos, tá? E a renovação, uma das formas de renovação dos eritrócitos é por meio dessa autooxidação. Além disso, os eritrócitos eles apresentam no seu interior o que nós chamamos de sistemas de redução, que fazem com que as taxas de metahemoglobina fiquem baixas, ou seja, fiquem em concentrações em percentuais controlados em até 1%. Tá? E esse sistema de redução é um sistema de redução de forma endógena, que para onde há participação do citocromo B5 e do citocromo B5 redutase, além também da presença de outros compostos, como por exemplo o ácido ascórbico e da glutationa, que também fazem parte deste sistema de redução. Assim, nós observamos nessa figura que o processo de formação dessa molécula de hemoglobina, e não somente a formação dessa metahemoglobina, como também o processo, a reação de oxirredução da hemoglobina, ela faz através de um processo de oxidação e redução, aonde na oxidação nós observamos o quê? Que há uma desoxihemoglobina, ou seja, esse ferro da hemoglobina, que é o ferro 2 mais 2, sofre um processo de oxidação, levando ao ferro mais 3 e a formação de um complexo ferro mais um ânion superóxido, através da doação de oxigênio, de um elétron de oxigênio. E posteriormente há um processo de redução aqui, aonde nesse processo de redução faz com que haja liberação de oxigênio, que seja na forma de molécula de metahemoglobina formada, de ferro mais 3, e também ao retorno dessa hemoglobina, tá? De ferro mais 3 para ferro mais 2, isso de forma controlada. Só que o organismo nosso ele consegue também fazer esse tipo de redução, esse mecanismo de redução endógena, através da ação do citocromo B5 redutase e também da presença, tá, aqui de substâncias endógenas que fazem pela via alternativa da redução. Olhando na figura aqui de frente, vocês vão ver o que? Vocês vão ver que do nosso lado esquerdo nós temos o sistema de citocromo B5 redutase, aonde o citocromo B5 redutase ele atua aqui como enzima responsável durante o processo de oxirredução, através do auxílio de um cofator de elétrons que é o NADH. Diferente da via alternativa que está do lado direito de quem olha, aonde nós verificamos que
que essa via alternativa de redução é feita por um composto orgânico, que é o azul de metileno, que ele atua da mesma maneira, da mesma forma do citocromo B5 redutase, através da troca, tá, de elétrons aqui, mas só que ele utiliza aqui como cofator de elétrons, não na NADH que nós vemos no citocromo B5 redutase, mas sim utilizamos aqui o NADPH como cofator aqui de elétrons. Além disso, nós também verificamos aqui que durante a produção da metahemoglobina, essa metahemoglobina ela é originada por meio de doenças que são chamadas de metahemoglobinemias, que podem ser adquiridas ou hereditárias. E as adquiridas, elas são feitas a partir do quê? A partir da ação de agentes oxidantes, como por exemplo fármacos, tá? Também existem algumas patologias médicas, tá? E também na presença de outros compostos, como por exemplo na inalação de fumo, a presença de substâncias, interação com agentes químicos industriais, tá ok? E na forma de metahemoglobinemias hereditárias, nós temos o que? A deficiência do citocromo B5 redutase, a deficiência do citocromo redutase e da doença da hemoglobina M. Essas doenças hereditárias levam à formação, tá, de molécula de metahemoglobina. E essa molécula de metahemoglobina ela consegue ser diagnosticada através de exames laboratoriais por meio do exame que se chama da determinação dos teores de metahemoglobina, que é feito no sangue total. E os valores até 2% são valores de normalidade, tanto para homens quanto para mulheres. E nessa outra figura aqui eu mostro para vocês alguns tipos, tá, de substâncias de agentes metahemoglobinizantes, que podem ser medicamentos, podem ser alimentos conservantes, tintas, alimentos in natura, alguns agentes poluentes e agentes industriais também. Agora, quando nós falamos de solventes orgânicos, que é o segundo tema da nossa aula, nós temos que entender que os solventes são substâncias químicas ou misturas líquidas de substâncias químicas que são capazes de produzir algum efeito, como algum efeito tóxico, como também eles têm a propriedade também de dissolver material, tá, industrial. Assim, tá, estes solventes eles estão presentes em qualquer tipo de dissolução ou de dispersão, seja em gorduras, óleos, em tintas, em pigmentos, tá? E que determinam aqui os seus usos, como também a exposição a essas substâncias tóxicas, a esses solventes, ocasionam que efeitos tóxicos que podem ser desde irritação da pele até as mucosas, levando, tá, a danos tóxicos no sistema nervoso central. Estes solventes orgânicos eles são classificados de acordo, tá, com a sua composição, com a sua estrutura química, em hidrocarbonetos alifáticos, em hidrocarbonetos halogenados, em hidrocarbonetos aromáticos e cetona. Chamo a atenção para vocês aqui no grupamento dos hidrocarbonetos aromáticos, que está a presença do benzeno e dos seus derivados, que são solventes orgânicos altamente tóxicos. Além disso, na toxicinética desses solventes orgânicos, nós observamos que eles são absorvidos pelas três principais vias: a respiratória, a dérmica e a digestiva. Sendo que a via respiratória é a mais importante, por quê? Porque é através da inalação dos vapores, tá, que esses solventes vão conseguir fazer seu efeito no nosso organismo. Já a via digestiva ela não tem grande importância, ou seja, ela não é tão relevante, mas ela é uma via utilizada muito, associada muito aos casos de intoxicação e intoxicação por tentativas de suicídio. Dessa forma, tá, a absorção pela via térmica, ela tem alguns fatores que a tornam ela uma via de entrada para esses solventes, como por exemplo a espessura da pele, a perfusão do local e até a presença de lesões, ou seja, a abertura na pele, faz com que esses solventes consigam penetrar por ela. Já pelo trato respiratório, tá, algumas características para essa via de absorção são importantes de serem citadas,
como principalmente a concentração dos vapores no local, esforço físico, ou seja, quanto maior o esforço físico, maior vai ser a respiração, maior aumenta a frequência respiratória, a própria permeabilidade capilar, aqui é o alvéolo capilar, se faz presente aqui, tá? E o que a gente já veio conversando com vocês desde a época de toxicinética, que são o coeficiente de partição ar-sangue, ou seja, a quantidade de solvente que ele é inalado, que está presente no ar, e o quanto vai chegar à corrente sanguínea, para ficar aqui em equilíbrio, para se tornar saturável aqui. Além disso, tá? Nós observamos também que durante o processo de biotransformação, esses solventes orgânicos eles são biotransformados pelo citocromo P450, sendo que, por meio dessa biotransformação, ele gera metabólitos aqui que são eliminados não somente pela urina, como também pela via biliar. E outra coisa, ele sofre indução por substâncias externas, como por exemplo, substâncias exógenas, como por exemplo o álcool. E a geração também, isso é uma informação que tem que ser dita por você, a geração de metabólitos ativos faz com que esses metabólitos se tornem mais tóxicos do que o solvente original, do que o produto original. Agora, quando nós falamos de excreção, a principal via de excreção aqui é a via respiratória. Por quê? Porque os compostos que são excretados são compostos inalterados, ou seja, não metabolizados. E o controle, ou seja, a monitorização de trabalhadores expostos a esses solventes se faz pela presença desses metabólitos que podem ser identificados na urina, no sangue e no ar. E os efeitos que nós observamos, principalmente os efeitos tóxicos que nós observamos, eles ocorrem em quase a maioria dos sistemas orgânicos nossos, sendo que os mais preocupantes são no sistema nervoso central, que podem ocasionar efeitos agudos e crônicos. Aí eu listo para vocês quase a maioria das patologias que podem ocorrer, que podem ser vistas durante um quadro de intoxicação agudo e crônico, e também no sistema nervoso periférico. Além disso, a presença desses solventes e os efeitos tóxicos produzidos por ele também podem ser vistos no sistema hepático, que podem causar desde uma necrose cétero-lobular até uma hepatite tóxica aguda. E em casos mais severos, pode levar até uma carcinogênese. Na pele, na derme, também podemos ver alguns efeitos tóxicos, como dermatites, irritação, e irritação da mucosa, principalmente ocular e em vias aéreas superiores. Só que, diante de todos os efeitos, o mais preocupante para nós e o mais alarmante são os efeitos carcinogênicos. Por quê? Porque dependendo do tipo de solvente, esse solvente pode produzir efeitos carcinogênicos que enquadrem eles em grupos de risco, como é o caso do benzeno, que ele é um agente, que é um solvente orgânico que causa uma mielotoxicidade, é por isso que ele é enquadrado no grupo 1 da IARC. A mesma coisa para o bisclorometiléter, que causa câncer em pequenas células do pulmão. Além disso, nós temos outros tipos de solventes, como no caso do tetacloreto de carbono, que ele está enquadrado no grupo 2 da IARC. E esses solventes, eles fazem parte, eles estão presentes quase no dia a dia de várias atividades trabalhistas, como em salões de cabeleireiro, nas refinarias de petróleo, em gráficas, os carpinteiros também fazem uso, e em marceneiros. Só para título de curiosidade, eu listo aqui para vocês os agentes e atividades de risco. Vejam a questão do benzeno. O benzeno está quase presente em muita parte da siderurgia, como também uma certa quantidade de benzeno é utilizada também para a fabricação de tintas e vernizes. E em ambientes, até nós podemos encontrar e monitorar a presença do benzeno no
em postos de gasolinas, tá? E até mesmo em depósitos industriais. Agora, o tolueno, que é um derivado do benzeno, tá? Ele é utilizado como solvente de adesivo, ele também é usado como desengordurante, tá? E a composição desse tolueno, ou seja, se a gente for considerar a estrutura toda do tolueno, ou seja, 100% dele, 25% desse tolueno é formado por estrutura benzênica, que faz com que ele se torne neurotóxico e apresente efeito teratogênico também. O diagnóstico para um quadro de intoxicação por solvente vai desde a história, ou seja, desde a anamnese que é colhida do paciente até avaliações laboratoriais e clínicas e por imagem também. E o tratamento aqui da exposição pode ser feito desde um tratamento de suporte, ou seja, não há um antídoto específico, é feito também por oxigênio-terapia, e em casos mais graves pode ser até feita a administração de atropina como uma forma também do uso da atropina aqui, como de antídoto e também para reanimação em quadros mais graves e acentuados de intoxicação. Tá bom? No caso da via oral, nos chama a atenção da via oral, por quê? Porque na via oral, além de se fazer a lavagem gástrica, nós também utilizamos o carvão ativado, para paciente, para fazer o quadro de desintoxicação, de desativação desse solvente orgânico em enzimas ou em proteínas ligadas. Bem, pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês, da aula de toxicologia ocupacional, dessa segunda parte que finaliza essa área da toxicologia.